Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Uma alegria estarmos juntos nessa noite para mais um tempo de devocional. Nós cremos que o Senhor preparou uma palavra muito abençoada ao nosso coração e nós vamos iniciar esse momento de leitura da palavra com uma palavra de oração também, no nome de Jesus. Vou pedir ao pastor Reginaldo para realizar essa oração, por gentileza. Amém. Pai querido e santo, te louvamos, damos graça ao teu santo nome, ó Deus, nessa noite em que nós nos colocamos na tua presença, a fim de receber do Senhor, Pai, através desse estudo. Fala ao nosso coração, fala, Senhor, a todos nós, a tua igreja, abençoa o pastor que vai ministrar sobre as nossas vidas, Senhor, que estejamos, ó Pai, abençoados pela tua palavra, Deus, que seja como semente boa lançada em terra fértil no nosso coração. Damos graça no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 15 da palavra de Deus. Talvez seja um dos textos mais conhecidos de Eclesiastes quando nos fala sobre o tempo. E eu creio que será uma palavra abençoada ao nosso coração. Eclesiastes capítulo 3, verso de 1 ao 15 da palavra de Deus. Nós vamos fazer a nossa leitura dinâmica. Eu vou iniciar o primeiro versículo, depois, quem desejar, vamos seguir até o verso 15. A palavra de Deus nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de aproveito, tempo de trabalhador naquilo que bom, esse é a fadiga. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todos que trabalham. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Que o Senhor fale conosco. Boa noite, Ivone. Seja bem-vinda. A paz. Estamos lendo Eclesiastes capítulo 3, dos versos 1 ao 15 da palavra de Deus. O interessante desse capítulo, que nós acabamos de fazer a leitura, os versos 1 ao verso 8, nós temos um resumo da própria vida. Salomão começa a nos ensinar que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E este
tempo da vida, ou a brevidade da vida, ela é controlada pelo nosso Deus. Se nós pudéssemos escolher qual tempo desejamos viver ou experimentar em nossa vida, provavelmente nós iremos escolher tanto de plantar quanto de colher, o tempo de abraçar, o tempo de amar, o tempo da bênção, da vitória. Porém, a nossa vida, ela está no controle de Deus. E existem também circunstâncias, situações que fogem ao nosso controle. Não está em nós mesmos realizarmos todas as coisas, ou seja, de superarmos algumas situações que não queríamos experimentar em nossa vida. Podemos passar por dificuldades, podemos passar por aflições, mas nessa noite nós vamos aprender que a nossa história, ela está gravada no coração de Deus. Nós fomos gerados pelo Senhor e o principal tempo que nós temos sobre a nossa vida como igreja, como povo de Deus, é a graça do Senhor. Mas Salomão, no verso 1, ele nos ensina um princípio importante para a nossa vida. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esta palavra não pode ser entendida simplesmente como um determinismo, ou seja, a minha vida está condicionada de uma maneira e não há nada que eu possa fazer para mudar o curso da minha vida. Salomão, de certo modo, quando ele nos ensina lá nos primeiros capítulos, o capítulo 1, o capítulo 2, falando sobre a vaidade da vida, falando a respeito nesse momento do próprio tempo, e tempos distintos, diferentes, tempo de abraçar, de deixar de abraçar, tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de colher, ele está indo ao inverso desta visão de determinismo, que todas as coisas têm um jeito e simplesmente irá terminar daquela forma. Nós, de fato, fomos gerados em Deus, todos os nossos dias estão contados pelo Senhor, Ele conhece o nosso passado, presente e futuro, nós não sabemos o amanhã, não temos domínio sobre o amanhã, porém lá no nosso futuro Deus já está presente e, no entanto, quando a palavra diz que cada tempo distinto, diferente, existe um propósito debaixo dos céus, significa que podemos enfrentar situações distintas e diferentes, passar por muitas circunstâncias ao curso da nossa vida, porém, podemos mudar o curso da nossa vida também, pela graça de Deus. Se todas as coisas tivessem simplesmente um início e um fim, e não tivéssemos essa capacidade de mudarmos de atitude, de consertarmos talvez um erro que estamos cometendo, de vencermos um pecado, uma falha em nossa vida, quando acontece uma desavença, uma briga, uma situação de conflito com uma pessoa, se não tivéssemos essa capacidade de resolver, de pedir perdão, a nossa vida seria um determinismo sem fim. Perderíamos o controle, a nossa vida perderia a razão, orar já não teria sentido, buscar a Deus não teria razão alguma, arrependimento não faria parte da nossa história. Por isso, sobre cada tempo existe um propósito debaixo dos céus. No entanto, a partir de Jesus, recebendo a Cristo em nosso coração, podemos mudar o curso da nossa vida. Se nós estávamos vivendo para a morte por causa do pecado, quando recebemos a Jesus, estamos agora abraçando a vida eterna. Estamos buscando a graça de Deus. Se antes vivíamos escravizados pelo pecado e de fato nos arrependemos, logo a misericórdia de Deus nos alcança. Faz parte da vida. O tempo do relógio, o dia a dia, não temos esse controle, não está na capacidade humana. Porém, quando entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele dirige os nossos passos. Somos movidos pelo Seu Espírito e o nosso dia a dia é escrito pela graça de Deus, pela Sua bondade, pelo Seu favor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele continua dizendo: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
Se a nossa vida fosse simplesmente esse determinismo, é como que uma pessoa estivesse vivendo uma vida de qualquer maneira e ela, por causa de um erro, de uma falha, uma consequência em sua história, ela acaba morrendo. Quando uma pessoa ela tem essa mentalidade apenas do determinismo, ela fala assim: foi a vontade de Deus. Não tinha nada que esta pessoa podia fazer, chegou a hora dela, por isso ela morreu desta forma. De fato, nós não sabemos o fim da nossa vida, o dia da nossa morte, o dia que nos encontraremos com o Senhor. Mas podemos, em nossa história, no decorrer do nosso dia a dia, como a palavra de Deus nos ensina, e nós vamos aprender sobre o que a Bíblia fala do tempo. Mas lá no Salmo 90, no verso 12, o salmista ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Podemos estar vivendo em um momento difícil, podemos estar enfrentando situações complicadas em nossa caminhada, mas se nos rendermos ao Senhor, se buscarmos a direção do Espírito Santo, ao invés de dizermos assim: não, a minha vida não tem mais jeito, não há solução, não tem mais como mudar a minha história, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Esta não é uma verdade bíblica para a nossa vida. Nossa vida, nossa história pode ser moldada e transformada pela misericórdia do nosso Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o tempo e depois nós vamos ler esses 8 versos e aprendendo com o que Salomão está ensinando, sobre o que a Bíblia está dizendo, sobre cada tempo que está determinado debaixo dos céus com um propósito, que não é nosso, mas é de Deus. É pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Nós vamos ler três textos da palavra de Deus. Então, quem puder, por gentileza, abrir no Salmo de número 39, nós vamos ler o verso 4 ao 5. Outro irmão ou irmã, por gentileza, abra para nós o Salmo de número 90, o verso 12. E uma terceira pessoa, Efésios capítulo 5, verso 15 ao 16. Primeiro texto, Salmo 39, 4 a 5. Segundo texto, Salmo 90, verso 12. E por fim, Efésios capítulo 5, verso 15 ao 16. Quem encontrou o primeiro, pode ler por gentileza. O que a Bíblia nos fala sobre o tempo? Vamos ver através dessas 3 passagens bíblicas. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O 5 também, pastor? 4 e o 5, por favor. Deixe aos meus dias cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Amém. Então o salmista está nos mostrando que o tempo demonstra a nossa fragilidade e o quanto necessitamos do favor e da bondade de Deus sobre a nossa vida. E ainda o salmista diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que reconheça a minha fragilidade. Então, perceber o tempo, perceber o propósito de cada tempo determinado debaixo dos céus, é simplesmente um anúncio que a vida humana, cada um de nós, nascemos para depender do Senhor. Não temos o domínio e o controle sobre os tempos distintos e diversos que podemos viver e experimentar ou passar no dia a dia, mas podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa fragilidade, porque Ele é o eterno, o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida, e a partir disto confiar que Ele estará conosco, seja no tempo da vida, seja no tempo da morte, seja no tempo do plantio, seja no tempo da colheita. Somos dependentes do Senhor. Salmo 90, verso 12. O que a palavra nos diz? Quem encontrou, por gentileza?
alcancemos coração sábio. Amém. O que podemos extrair deste ensinamento bíblico para a nossa vida? O que seria contar os nossos dias para alcançar um coração sábio, a sabedoria da vida? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Viver plenamente. Viver plenamente. O que mais? A contar os dias é só celebrar o aniversário, partir o bolo cada ano? Ou será que tem algo a mais Não, nesse pelo contar os contrário, dias? é viver cuidando, né, da saúde, do corpo, de aprender, é viver plenamente. É nesse sentido que eu pensei. Uma valorização Não em da vida, comemorar né, Luísa? aniversário. Exatamente. Ok. O que mais? A nossa vida é longa ou ela é breve se compararmos com a eternidade? Pastor, como o salmista fala aqui no 39, 4 e 5, né? Dá-me a Sim. conhecer os meus dias, né? Eu acho que quando a gente conhece, sabe quantos dias nos restam ainda, a tendência é que a gente queira vivê-los da melhor forma possível, né? Uhum. Talvez a referência seja essa aqui. Eu sei que eu tenho tanto tempo, então é o tempo que eu tenho para fazer o que eu puder fazer de melhor, né? Exatamente. E até mesmo no sentido de confiarmos na salvação. Se nós crermos que o Senhor em breve voltará, nós viveríamos a cada dia procurando nos encontrar com o Senhor. Então, revendo atitudes, olhando e analisando o nosso dia a dia, a maneira como estamos nos relacionando com o nosso próximo, com a nossa família, se estamos de fato valorizando o nosso tempo para vivermos uma vida na presença do Senhor, ou se estamos perdendo tempo, gastando tempo com outras coisas passageiras. Tudo isso também faz parte deste contar os nossos dias, como lá no Salmo 39 está nos mostrando. Pastor, Sim. mas veja bem, se Deus, quando os médicos falam com a pessoa, cuide-se, você tem mais tanto tempo de vida, você tem a previsão de 1 mês, 2 meses, Uhum. algumas pessoas enlouquecem. Eu não sei, eu não acredito que Deus vá nos dar a conhecer, a saber, você tem 10, 20, 30 anos de vida. Porque a sabedoria do homem, ela é pouca, né? Por mais que ele tenha instrução, eu acredito que ele tem muito medo do que está no porvir após a morte. Uhum. E ele nem sempre dá conta, nem sempre não. Eu não conheço ninguém que está com os tempos de vida contado e raciocine claramente. Em paz, Luísa. eu diria que no geral sim, dentro dessa visão que você trouxe, a pessoa ela pode até se desesperar. Mas existem outras pessoas, quando a gente faz visita no hospital, e a pessoa está ali no leito mesmo de morte, no final da vida, quantas vezes você chega ali querendo trazer uma palavra de fé e você sai mais fortalecido porque a pessoa fala, não, estou aqui preparado, se Jesus quiser me levar, eu estarei com ele. Então, depende muito de cada pessoa. No modo geral, as pessoas têm medo e receio da morte, sim. E nós vamos falar sobre isso porque Eclesiastes 3, o verso 11, fala que Deus colocou uma sementinha no coração do homem e da mulher, chamada eternidade. Por isso ninguém quer morrer. Nós não nascemos para a morte. Deus nos gerou para a vida eterna. Só que houve um probleminha aí nessa história e nós vamos aprender sobre isso. Luzia? Eu só quis comentar que realmente quando eu li essa passagem, porque eu fico pensando que eu sempre entendi o quão nós somos abençoados por não saber isso. Também. O quão nós somos abençoados por não saber quanto tempo ainda nos resta, né? Mas eu fiquei pensando que talvez fosse mais uma metáfora aqui no Salmo 39, dar-me a conhecer no sentido de me fortalece, eu sei que eu não sou eterno, que eu não vou viver a vida inteira, né? Concordo com a Heloísa, né? Agora, há momentos também que se você fica sabendo que você tem uma doença muito grave,
como você falou, dependendo muito da pessoa, ela vai tentar resolver as questões pendentes que ela tem. Sim. Dependendo, ela vai morrer amanhã, porque ela já ficou desesperada, né? Sem saber que vai morrer. Mas eu creio que aqui tem mais a ver com uma metáfora, né? Será? Não sei, estou perguntando. Por isso que antigamente os médicos examinavam uma pessoa, se ela tivesse uma doença grave, eles não falavam. Eles falavam para a família, mas para o paciente não. Para não agravar a situação, né? Porque eles tinham medo do paciente morrer antes da hora. Sim. E se nós olharmos, a ansiedade, ela caminha muito próxima do nosso coração. Por qualquer coisa, já ficamos ansiosos. Imagina nesse cenário. Realmente não deve ser fácil. Mas são ações e atitudes que cada um tem uma reação. É a mesma coisa do próprio luto, se nós olharmos. Tem pessoas que choram, se desesperam. Tem outras pessoas que não conseguem chorar, mas ficam mais isoladas. Tem outras que ficam fortes no momento ali, mas passa algum tempo, às vezes 3 meses, quantas vezes 1 ano, tanto tempo depois, e o luto aparece. Então, o ser humano, ele age de diversas maneiras. E eu creio que dentro do que nós estamos conversando, Efésios 5 nos ensina um princípio prático dentro do que nós estamos falando, porque fala a respeito de remir o tempo, guardar os dias. Efésios 5, verso 15 ao 16. Vamos ler essa passagem? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Alguém tem alguma outra versão para nos auxiliar? Ou todos estão iguais? Todos falam remir o tempo? A minha fala também. Amém. Então, este remir o tempo, seja viver plenamente, como a Heloísa falou, valorizar a própria vida, mas eu creio que é reconhecer a cada dia que temos o fôlego de vida, que precisamos viver uma vida para a glória de Deus, sabendo que não temos o controle da nossa história. Ainda que alguém nos fale, não, você tem 30 anos de vida, você terá 10 anos de vida. Quantas vezes a própria medicina já se enganou? Já deu um atestado para alguém e falou assim, não, desse ano fulano não passa. E a pessoa está ali com mais 5, 6, 10 anos de vida para frente, porque o nosso tempo, a nossa vida, ela está gravada no Senhor. Ele sabe o dia que encontraremos com Ele. Nós não estamos sabendo esse dia, essa data no relógio, no calendário, mas algo nós podemos fazer. Hoje nós temos vida. Então, ao invés de falar assim, amanhã eu vou buscar a Deus, amanhã eu vou viver para o Senhor, por que não agora dizer assim, Deus, se eu pequei, eu quero me arrepender hoje, não quero deixar para amanhã o arrependimento. Se eu tenho aqui algo para fazer, me conceda a tua graça. É remir o tempo. Nós vamos resolver tudo o que necessitamos resolver, os problemas da nossa vida em um dia? Não, jamais. Isso faz parte da nossa história, da nossa caminhada. São processos. Quantas vezes podem demorar anos, situações que podem demorar tempos e mais tempos. Mas o que estiver ao nosso alcance no hoje, no presente de Deus, precisamos confiar, entregar para o Senhor, entender que a vida ela é frágil, ela é um sopro, ela simplesmente vem e vai, é passageira, e por causa disso precisamos remir o tempo, guardar o coração, buscar o Senhor, viver para a sua glória, nos entregar à sua presença, sabendo que Ele está conosco, que independente da situação que estamos enfrentando, precisamos ter o temor de Deus em nossa vida, para que assim possamos contar os dias, alcançar um coração sábio, guardar o tempo, remir o tempo e a cada instante viver uma vida que é de confiança do nosso Deus. Por quê? O tempo que nós temos hoje é o tempo da graça, é um presente de Deus. Se estamos aqui nesta quinta-feira participando desta devocional neste dia, é porque o Senhor está te dando vida. Ele está te concedendo
a sua bondade, a sua misericórdia. Isso é um princípio desde Gênesis, do início de todas as coisas. Gênesis 2, verso 7, vamos ver esta passagem? Nós vamos ler Gênesis capítulo 2, o verso 7. E por gentileza, nós vamos ler também, quem puder abrir, Jó 14, verso 5. Quem encontrou Gênesis, por gentileza, pode ler. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém. A vida é o fôlego do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Tem uma palavra que é chamada Zoe, a vida de Deus. O Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Logo, o presente que recebemos de Deus é a vida. E não era apenas uma vida determinada por um relógio, pelo Cronos, por alguns anos de vida. O fôlego de vida de Gênesis 2, verso 7, no princípio, era o fôlego de vida eterna. O ser humano foi criado e gerado em Deus para a vida eterna. E nós precisamos ter esse princípio no nosso coração. Não nascemos para a morte. Nós nascemos e fomos gerados para a vida de Deus. Mas algo aconteceu nessa história. E nós vamos ver o que aconteceu. Vamos ler também Jó 14, verso 5. Quem encontrar, por gentileza. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Quem contou os nossos dias? Quem tem o limite da nossa história? Somos nós? Nós controlamos quanto tempo de vida teremos? Não, nós podemos ter uma boa alimentação, podemos fazer exercícios físicos, podemos ter uma boa educação alimentar, um bom cuidado do nosso corpo, podemos ter uma saúde, uma qualidade de vida. Mas o tempo que vamos viver, isto não temos o controle. É algo para Deus. Nós não sabemos, não temos todas as respostas. O próprio Senhor Jesus nos fala sobre isso. Quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 1 metro, uma distância, um tiro de pedra a mais em sua vida? Não temos esta capacidade. Mas podemos entregar o nosso coração para Deus, receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador, sobre uma promessa, que não teremos apenas vida terrena, alguns anos de vida aqui sobre essa terra, mas receberemos no Senhor a promessa da vida eterna, a vida com Deus. O que eu quero dizer, lendo Jó 14, verso 5, novamente, não temos o domínio e o controle de todas as coisas, porém, o Senhor é o regente da nossa história. Ele está à nossa frente. Vamos ver também Salmo 139, verso 16. Quem encontrar, por gentileza, Pastor, pode falar, Heloísa. Falta um pouquinho em Efésios. Efésios Quando ele 5. fala, remindo o tempo porque os dias são maus. Né? Remir significa libertar, resgatar, livrar-se. Então, quando ele fala livrar-se do tempo, resgatar o tempo porque os dias são maus, é resgatar a sabedoria do tempo que já vivemos? Eu creio que sim, Por causa e da até maldade mesmo do coração do homem? eu creio que é até uma reflexão de como está sendo a nossa vida. O que nós estamos fazendo? Quais as prioridades que nós temos? Será que estamos remindo o tempo, priorizando a eternidade, a vida com Deus, a vida devocional, amando o nosso próximo, cuidando da nossa família,
investindo em nossa vida também, cuidando de nós mesmos, como a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo ensinando ao seu discípulo Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Eu creio que é nesse sentido. Ou estamos desprezando o tempo, a vida, deixando as coisas passarem, as coisas mal resolvidas. Eu creio que é neste sentido, é uma reflexão que o apóstolo Paulo está propondo em Efésios 5, verso 15 ao 16. É este resgate, essa valorização do tempo. Já que não temos o controle, já que não sabemos o nosso último dia de fôlego de vida sobre essa terra, que todos os dias sejam valorizados na presença do Senhor. Eu vejo desta forma, é a maneira como eu interpreto este remir o tempo. Alguém tem alguma visão diferente? Gostaria de compartilhar? Fiquem à vontade. Vamos construir juntos esta devocional de Eclesiastes 3. Então vamos ver Salmo 139, verso 16. Quem encontrou, por gentileza? Salmo 139, apenas o verso 16. Quem puder ler, por gentileza. Os céus me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém. Deus escreveu a nossa história. Deus conhece toda a nossa história. Novamente, não tem o controle do tempo. Não temos este domínio sobre todas as coisas. Mas podemos confiar naquele que nos conheceu ainda quando éramos substâncias informes. Quando estávamos sendo gerados. Porque antes, seja se o nosso nascimento foi planejado ou não, antes de qualquer sonho de uma pessoa nessa terra, fomos gerados no coração de Deus. Ele nos formou e nos criou para vivermos na sua presença. Mas, novamente, não é um determinismo no qual não podemos mudar a nossa vida. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer desta forma. Pelo contrário, durante a nossa vida, se estamos andando num caminho e ele é um caminho de morte, podemos nos arrepender e voltar para o Senhor, que é o caminho de salvação e vida eterna. Se tudo fosse só determinado e não tivéssemos também como viver uma nova vida, uma nova história, logo orar não tinha sentido, nos arrepender não teria sentido, viver uma vida com Deus não teria razão alguma. Não podemos ter esse fatalismo ou esse determinismo em nós mesmos. Precisamos confiar em Deus, saber que Ele está escrevendo a nossa história. De fato, Ele conhece todos os nossos dias, mas Ele também nos ensina. Aquele que está vivendo no pecado, se arrependa. Aquele que está vivendo uma vida para a morte, receba da vida eterna, receba da salvação e da graça de Deus. No Senhor existe novidade, no Senhor existe uma nova história sobre o nosso coração. Por isso, nosso nascimento não é por acaso, a nossa vida nessa terra não é sem sentido também. O tempo que nós temos hoje, até mesmo essa pandemia que nós enfrentamos, as dificuldades que muitas vezes passamos e dizemos assim, por que isso está acontecendo? Nós não sabemos, não temos todas as respostas. Mas a nossa vida tem um propósito. E se nós estamos aqui hoje, nesta geração, com os desafios do nosso tempo, é porque podemos confiar em Deus, entregar a nossa vida para Ele e assim sermos luz e sal sobre essa terra. Desta forma, podemos fazer a diferença no lugar onde o Senhor nos plantou. Nascemos na família certa, no país certo, no tempo certo, debaixo da graça de Deus e do favor do Senhor, para sermos diferença sobre esta terra. Por isso, lá em Eclesiastes, nós vamos voltar, o capítulo 3, que nós já fizemos a leitura, o verso 1, irá dizer que há tempo determinado para todas as coisas e há um propósito estabelecido
para cada situação que enfrentamos dia após dia. Há um propósito debaixo do céu. E ele então começa a falar sobre os diferentes tempos que enfrentamos. O primeiro deles, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A vida, ela também tem as suas novidades, ela não é apenas uma coisa, não é apenas de uma forma. Por isso tem um versículo, eu não trouxe ele aqui, mas a palavra diz assim, que a graça de Deus é multiforme, é a multiforme graça de Deus. Por quê? Se eu posso enfrentar diferentes tempos na minha caminhada, na minha história, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, ou tempo da colheita, tempo da abundância, tempo da escassez, tempo da bênção, tempo da luta e da dificuldade, nós temos a multiforme graça de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele tem um livro que ele fala que esta multiforme graça de Deus significa que a graça de Deus, ela é de múltiplas cores. Ou seja, se a nossa vida está azul, no sentido de uma bênção que alcançamos, a graça de Deus, ela está azul em nossa vida. Mas se nós estamos enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma cor amarela, vamos pôr como exemplo. Então a graça de Deus, ela tem o tom de amarelo, porque ela pode nos sustentar no dia da luta e da adversidade. A graça de Deus, ela alcança os diferentes momentos da nossa vida, as diferentes situações que enfrentamos. Quando há tempo de nascimento na família, uma nova criança é gerada, nasce no meio familiar, é tempo de alegria, é tempo de festa, de regozijo, de celebrar, é tempo de festejar, é bênção de Deus, é presente dos céus sobre a família. Mas quando também chega aquele dia do luto, aquele dia da tristeza, da angústia, que todos se reúnem para chorar mesmo, para se abraçar, para se fortalecer, não podemos nos esquecer que Deus está presente. A nossa tendência muitas vezes é nos alegrar lá no nascimento, na festa, porque pensamos, está tudo dando certo, está tudo muito bom, então Deus é bom. Mas quando chega aquele tempo que não queríamos e ele bate a porta, e ele chega porque a vida ela é frágil, como estamos aprendendo nessa noite, não podemos nos esquecer que ali está o Senhor. E ele nos enviou o Consolador para enxugar as nossas lágrimas. Por isso tem um versículo que nos fala que é melhor estar em uma casa onde há luto do que estar numa casa onde está tendo uma grande festa. E ainda diz assim, é melhor nesse lugar onde tem o luto, a tristeza, porque ali se reflete sobre o fim da vida. E muitas vezes nós não queremos refletir sobre esses tempos, não queremos pensar sobre essas coisas. Queremos pensar nas conquistas, nos sonhos, naquilo que temos ainda para viver e experimentar. Mas o Senhor, ele está presente em todos os momentos da nossa vida, em todas as horas do relógio, em todo o tempo sobre a sua vida. O Senhor gera um propósito de bênção, de vida, de consolo, de paz, de esperança, de alegria da sua graça sobre o seu coração. E ainda nos fala que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Seja num plantio que deu certo, ou seja num plantio que a pessoa estava esperando uma grande colheita e pela escassez da chuva, não teve água, o sol queimou e por causa disso tem que se arrancar aquilo que não gerou fruto, aquilo que não gerou a expectativa certa. Novamente, Deus está com o seu propósito de te abençoar nesses diferentes momentos da sua caminhada, da sua trajetória, da sua vida. Afinal, Ele escreveu os nossos dias, Ele nos gerou e nos conheceu ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe. É o que Jesus nos fala, deixe o amanhã ao seu próprio mal. Nós não conseguimos controlar este amanhã, mas no presente, hoje, independente do tempo que você chegou aqui e está vivendo e enfrentando na sua vida,
Entregue o seu coração para o Senhor. Continue confiando. Persevere nele, porque ele te dará a sua graça, a sua bondade, a sua multiforme graça de Deus, de diferentes paletas de cores. Independente da cor da sua vida hoje, ele pode colorir a sua vida, com paz e alegria. Alguém quer compartilhar algo? Fiquem à vontade, por gentileza. Talvez você tenha uma visão diferente do texto, fique à vontade. Cristina? Está falando aqui sobre o tempo? Sim. É tempo de abraçar e tempo de não poder abraçar. Então, nós já estamos no tempo de não poder abraçar. Quem diria, a palavra de Deus, ela realmente se cumpre em todos os aspectos. Vivemos isso e ainda estamos passando por essa situação. Tempo de não poder abraçar. Exatamente. O que mais podemos falar sobre este texto? Algo te chama a atenção? Naquela hora que o senhor falou ali sobre a morte, né? Que os médicos dão o laudo, falam assim, ó. Sim. Abriu o paciente, ele está todo tomado por câncer, né? Eu dou 3 meses de vida. Nós tivemos uma senhora lá no asilo, a dona Jandira. Ela é uma mulher muito crente. E o médico abriu e falou com o filho dela, ela só tem 3 meses de vida. Aí o filho dela chegou e falou, avisou para nós, nossos funcionários. Eu falei com ele assim, o tempo dela só Deus sabe. Amém. Não preocupa com isso. Eu falei com ele, não preocupa com isso não. Aí ele falou assim, você já é a 3ª pessoa que falou isso. A mulher viveu 12 anos. Olha. Ela só morreu porque ela caiu e quebrou a clavícula e pegou a infecção do hospital. Nem foi pela enfermidade, né? Não foi pela enfermidade. Sim. Fechou e ela ficou quietinha. É muito engraçado, né? Um negócio desse. A pessoa fala, mas Deus que sabe, ué. Exatamente. Amém. Deus conhece toda a nossa história. E também existe o inverso, a pessoa que acha que é forte, que nada irá acontecer, que é muito jovem e também, às vezes, acaba perdendo a vida precocemente. Tem nesse outro aspecto, por isso que não temos a resposta, não conhecemos o fim da nossa vida, o último dia, mas temos uma esperança. Se morrermos aqui na terra, é o fechar de olhos aqui e o abrir lá na eternidade. Isto o cristão precisa ter muito claro no coração, mas isso só é possível quando o nosso coração está também rendido completamente para o nosso Deus. Mas alguém gostaria de compartilhar algo? Fiquem à vontade. Vamos seguir então. Olha o que o verso 3 irá dizer. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Verso 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. O que é que Salomão está tentando nos ensinar sobre esses diferentes tempos? Estes versos do 1 ao 8 é a vida, é a história da humanidade. Nós estamos tendo aqui múltiplos tempos. Tempo de paz, tempo de guerra, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de ajuntar, tempo de perder. Nós podemos enfrentar ou passar por esses diferentes tempos no nosso dia a dia, no decorrer, no curso da nossa história. Por isso é muito importante vivermos confiando, dependendo do Senhor. Porque no dia mau, no dia da adversidade, é claro, como eu disse, se pudéssemos selecionar aqui qual tempo nós queríamos, escolheríamos os melhores. Só o tempo de saltar de alegria. Mas o tempo de ficar triste não queríamos. Contudo,
o mais importante é saber que Deus pode guiar e direcionar os nossos passos. Ele pode estar conosco nos diferentes momentos do curso da nossa vida. Isso acontece até mesmo na história de Jesus, se nós olharmos. Jesus tinha momentos que milagres aconteciam, que curas eram realizadas, mas ele também tinha momentos de perseguição contra ele, de pessoas o acusando, o chamando de blasfemador. Em outros momentos, Jesus estava ali no monte orando, dando graças a Deus na multiplicação dos pães e peixes. Em outro momento, Jesus estava no Getsêmani, chorando, orando, o seu suor se transformando em gotas de sangue. Então, o tempo da vida, as diferentes ou diversas circunstâncias fazem parte do nosso dia a dia. Mas, sobretudo, o mais importante é onde está o nosso coração. Ele precisa estar guardado no Senhor. Alguém gostaria de falar? Fiquem à vontade, por gentileza. Pastor, sim. Eu estou vendo aqui que a gente muitas vezes fica atribuindo essas coisas, esses tempos ruins, a um fato totalmente negativo, né? É a tendência mesmo. Como se realmente a gente não precisasse da escola para o aprendizado, como se a gente não aprendesse muita coisa quando a gente cai e levanta mais firme, né? Então eu fico vendo que muitas vezes esse tempo para tudo me remeteu lá ao Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Não faltará a segurança, os pastos verdejantes, o equilíbrio, a água, mas também não nos faltará dor, não nos faltará lutas, não nos faltará adversidades, né? Contudo, o Senhor é conosco mesmo diante dessas coisas, né? Exatamente. Quando eu vejo tempo para tudo aqui, eu prefiro pensar dessa forma, que até o tempo de matar talvez seja muito pesado, né? Mas sim. Os tempos que têm um sentido, uma conotação negativa, eles têm algum objetivo para, no futuro, os fatos positivos acontecerem, né? Não estou vendo de todo como... Só negativo, né? Totalmente negativa. Pode ser útil, né? As pedras que a gente tropeça, não tem aquele versinho, aquela provinha, eu vou tropeçar nas pedras, mas no futuro eu farei um castelo com elas. Sim. Então, é dessa forma também, né? Que muita coisa que nos acontece de não tão bom, elas podem gerar um aprendizado muito bom. Exatamente. E dentro do que a Heloísa tinha perguntado, do remir o tempo, pode ser também associado ao aprendizado que extraímos daquele momento que vivemos, ou passamos por uma dificuldade, ou por um tempo de vitória também. O ensinamento que recebemos, até do cair, do levantar, do tropeçar mesmo, e de ficar mais fortes, isto também faz parte da nossa vida. Viver é aprender, é ganhar experiência. Juntar pedras não é fácil. Mas eu creio que nesse sentido aqui, desse ajuntar de pedras, seja mesmo enfrentar as dificuldades e depois que ajuntou ali todas aquelas pedras, saber que conseguiu ficar melhor, se tornar uma melhor pessoa, extrair ali um princípio da palavra de Deus, um ensinamento do Senhor, gerando um crescimento pessoal. Então, eu creio que essa visão é importante mesmo. Crescimento pessoal é muito interessante porque, baseado no que está aqui, tempo para tudo, sim. Muitas vezes o que vai ser aqui, tempo de buscar, tempo de perder, ele não vai ter a mesma conotação tão pesada para mim, como se tivesse para o Robson, para a Cristina. Cada um, conforme a nossa capacidade de entendimento, aprendizado e conhecimento, vai absorver o impacto desse tempo para tudo negativo também. Exato. Né? Então ele não é de todo uma surra que a gente está levando, né? Talvez sejam oportunidades realmente de aprendizado, uma forma de aproveitar melhor o tempo para aprender as coisas, né? Exatamente. Amém. Porque tem horas que a gente está assim, tão triste, tão aborrecido, a gente vai conversar com Deus, Deus fala pra gente direitinho porque tudo isso está acontecendo. Se a gente prestar atenção, a gente ouve Deus falando aquilo. Um dia desse aconteceu um negócio aqui comigo e com o Milton, eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo. Aí na hora que eu estava lendo, Deus falou comigo direitinho. Por que estava acontecendo aquilo que eu não precisava de preocupar. Eu tinha certeza que eu não tinha cometido aquele ato. Então,
eu me alegrei na hora, eu falei, Senhor, você é um pai mesmo. Só um pai para consolar o coração da gente. Aí o que eu fiz? Corri lá, acordei humilde e falei com ele. Ele falou assim, mas é isso mesmo, eu só não falei nada para você. Ele falou, mas tem hora que a gente tem que entender o que a gente está lendo, o que Deus está dizendo para a gente, até através dessas horas mais difíceis da vida da gente. Pastor, Amém. Glória a Deus. Sim. Eu vejo assim, esse tempo que Eclesiastes está falando, e a gente observando que vê que é o tempo de Deus, o tempo determinado de Deus para nós. Muitas pessoas estão, eu vejo assim, muitas pessoas estão preparadas para a morte, mas aqueles que ficam não estão preparados para essa separação. Então, assim, se a gente for ler esse texto de Eclesiastes ao pé da letra, é um tempo que nós deveríamos viver nele, todos esses tempos aí. Mas a gente, infelizmente, não tem essa sabedoria, né? Que é o tempo de separar, o tempo de juntar, o tempo de plantar e colher. Tirando essa questão do terceiro, que é o tempo tempo de morrer, né? Tempo de matar, que é o tempo determinado por Deus. Tirar a vida é só Deus. Sim. Mas os outros tempos aqui, que é o tempo de Deus, que nós temos que aprender a viver. Tem cristão aí, eu sei que se ele morrer amanhã, ele já está preparado para a morte. Outros têm medo da morte. Agora, quanto os outros, né, não entendem essa separação, ou não aceitam essa separação, sofre a vida toda, né? Então, tem pessoas que sofrem com a mãe que morreu lá 80 anos atrás, a pessoa está sofrendo com isso. Ainda não aceitou, não soube aceitar essa separação. Eu sei que a dor da separação é dolorosa, né? A gente perdeu um filho, perdeu uma mãe e tal. Mas tem pessoas que não sabem lidar com isso. Eu acho que falta muito aí o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a verdade de Deus, que há tempo para tudo. Um dia nós vamos nos encontrar na presença do Senhor, vamos estar junto do Senhor. Então, falta uma preparação da pessoa, né? Com relação à palavra e com relação a Deus, a aceitação. Exatamente. Robson, eu vejo muito isso aí no equilíbrio de cada um de nós, está relacionado muito à questão da fé. Porque eu acho que o fato da gente imaginar, pensar assim, dar tempo ao tempo, mas se a gente realmente não colocar na prática e ter o hábito de descansar no Senhor, eu acho que certas coisas são em vão, por causa da credibilidade da gente, você pensar uma coisa, mas não fazer na prática, né? É aquele ditado que o que será se ganhar o mundo e perder a alma, né? Vamos dizer no sentido. Eu acho que está bem relacionado à fé. Eu acho que nós temos que crescer na fé para ter a credibilidade de descansar no Senhor, de imaginar assim, dê tempo ao tempo. Então, se às vezes as coisas, a gente tem uma ansiedade tão grande para que as coisas aconteçam no hoje, que a gente não tem paciência de esperar pelo amanhã. Então, quer dizer, a coisa tem que ser trabalhada em nós, porque a sabedoria de Salomão já se fala, dê tempo ao tempo, que se você tem fé, as coisas não acontecem. O que é fé? Estamos buscando do Senhor, né? Eu acho assim, está relacionado muito no crescimento nosso da sabedoria da fé mesmo. A gente tem que pegar essa credibilidade e pôr em prática, mas assim, não duvidar realmente dessa vontade, da fé da gente, né? Porque a gente quer tudo para hoje. Não sei se eu vou estar sabendo explicar as coisas certinho, mas a gente às vezes fica naquela ansiedade, a gente mesmo fica ansioso, a gente não tem paciência, a gente está sempre brigando, às vezes discute, às vezes trata a pessoa mal por causa da ansiedade da gente. A gente não está descansando. É a paciência de esperar as coisas acontecer pelo melhor, né? Porque se a gente tem fé, a gente fala, não, pode deixar que vai ter uma resposta, a gente tem. A gente precipita as coisas, quer dizer, como se atrapalhasse essa palavra que está chegando até nós, se a gente ultrapassasse por ela, a gente não a respeitasse. Eu acho assim, a gente tem que educar realmente, se a gente tem essa coisa como sabedoria, e buscar
Porque eu fico até muito preocupado com essa relação, como o Reginaldo falando aí, porque a gente fica no dia a dia, a gente ora muito, né, pela saúde, mas se a gente está ansioso, não está descansando, a gente está adoecendo, né? Então é complicado. Sim. Entender, guardar o coração até para esperar o tempo de Deus sobre a nossa vida. Nós queremos o imediato, a urgência, o agora, mas tem coisas que têm o seu tempo de espera, o confiar em Deus, o gerar fé. Isso também é muito importante, discernir cada tempo que vivemos. E dentro do que o pastor Reginaldo também falou, a morte, biblicamente, é o último inimigo a ser vencido. No entanto, é um inimigo que já está derrotado na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos, ele tem uma expressão que ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu veneno? Onde está, ó morte, a tua vitória? E em Jesus nós fomos feitos mais do que vencedores, porque tragada foi a morte. E o Senhor agora nos concede a vida eterna. Mas aí eu faço uma pergunta. Saberíamos responder, por que ninguém deseja morrer? Já parou para pensar? Se você chegar para uma pessoa e falar assim, você gostaria de morrer? Se ela falar assim, eu quero morrer, provavelmente ela está adoecida. E ela precisa de um acompanhamento, precisa de alguém ali com ela, auxiliando. Mas uma pessoa, na sua normalidade, se nós fizéssemos essa pergunta, você gostaria de morrer? Até para um cristão mesmo. A gente fala, às vezes fala assim, não, eu quero estar com Deus, eu quero viver no céu, mas espera aí, Jesus, não volta agora não, espera aí, tem mais algumas coisinhas ainda para me fazer aqui na terra, espera um pouco, não demora, pode demorar mais um pouquinho para voltar. Porque a nossa tendência não é desejar a morte, pelo contrário, nós desejamos viver. Queremos a vida, queremos desfrutar de uma boa vida. Por isso Jesus, quando ele andou sobre essa terra, ele também declarou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma qualidade de vida, não é um pouco de vida, né? Sobreviver apenas, é uma abundância de vida. Mas essa pergunta eu sempre gosto de responder com Eclesiastes 3, o verso 11. Para mim a resposta, por que ninguém quer morrer? Por que nenhuma pessoa gostaria de passar pela morte? Porque Eclesiastes 3, o verso 11, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. E se nós olharmos lá em Gênesis 1 e 2, na criação do mundo e principalmente do ser humano, Deus, no final de criar alguma coisa, ele dizia, e viu Deus que era bom. E depois que nos criou, a coroa da criação, o ser humano, a vida humana, a palavra diz, e viu Deus que era muito bom. Então tudo Deus fez formoso, com a sua bondade, com a sua graça, e no seu devido tempo. E aí vem a resposta, por que ninguém deseja a morte ou deseja passar pela morte? Porque também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Tem uma outra versão que fala que Deus colocou a semente da eternidade no coração do homem e da mulher. Então aí no seu coração está batendo agora. Se passar aí lá numa máquina, olhar, vai estar bombeando o sangue, vai estar batendo. Mas se nós abrirmos os olhos da fé, lá no coração, Deus também pôs essa sementinha, chamada eternidade. Então, quando vem a morte, o nosso coração nos lembra que nós fomos criados para a vida eterna. Não fomos criados para a morte. Na criação, existem dois atributos. Já te dou a palavra, pastor Reginaldo. Existem dois atributos que Deus compartilhou com o ser humano. Atributos comunicáveis de Deus. Existem atributos que são apenas do Senhor, ou seja, Deus é todo-poderoso. Nós não somos, pelo contrário, somos frágeis. Mas existem atributos comunicáveis. Deus compartilhou conosco quando ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E lá em Gênesis,
Deus compartilhou lá no nosso coração, em Adão e Eva, a eternidade. Queremos a eternidade, desejamos a eternidade. Então, se perguntarmos, quem gostaria de morrer? Nenhuma pessoa, porque no coração do homem e da mulher, Deus plantou a eternidade. Pastor Reginaldo? Você estava falando, eu pensei assim, até um caso que estava acontecendo comigo, né? Sim. A pergunta não seria, você quer morrer? Eu acho que a pergunta deveria ser assim, você está preparado para a morte? Também. Porque Sim. assim, está preparado para... Porque tem pessoas que não estão preparadas, tem medo. Uhum. No mês de junho, quando eu adoeci, teve uns dias que eu fiquei muito ruim. Aí eu juntei assim, as minhas coisas, senha de banco, essas coisas minhas assim, preparei tudo para a Tânia. Falei, vamos sentar aqui para a gente conversar. Porque, né, e botei o plano funerário em dias, porque a gente vê o que está acontecendo e você conhece o seu corpo, né? Eu estava preparado, eu estou preparado, né? Não quero morrer. Então acho que a pergunta é assim, está preparado? O cristão não pode ter medo da morte. Uhum. Sim. Mas infelizmente ninguém está preparado, né? Todo mundo tem assim, eu tenho que viver mais, eu tenho alguma coisa para resolver. Então assim, eu acho que nós devemos estar preparados. Está preparado para morrer? Porque mediante tudo que tem acontecido, né, e é da vida, todos nós sabemos que vamos morrer, né? Mas o crente tem que saber e tem que ter no coração a certeza da vida eterna. Então, assim, se morrer hoje ou amanhã, né, ele sabe que vai estar junto com o Pai, que vai para a vida eterna. Então, temos que estar com o coração preparado. Não queremos morrer, mas está preparado para morrer? Essa é uma reflexão importante também para a nossa vida, de fato. O bom é que nós não sabemos a hora. Exatamente. Mais alguém gostaria de compartilhar sobre isto? Depois nós vamos ir lá para Gênesis para entender o que aconteceu nessa história, que Deus colocou no nosso coração, plantou a eternidade, mas como falamos, algo aconteceu em Gênesis. Esse negócio de preparar para morrer, isso aí contraria o que a gente diz um pouco aí, porque você está todo feliz aí, tudo bonito, e você está preparando tudo aí. Eu acho que não é pastor aí, não. É meio complicado. Não, mas a morte faz parte da vida aí. Não é preparar para a morte, é você pôr sua vida em dias, mas não é quer dizer que eu estou para morrer. Eu acho que as coisas... eu vou deixar pronto aqui que se eu morrer, você sabe, nós não vivemos em prol da morte, mas a gente tem que estar preparado para que... Isso aí para mim vai ser um suicídio. Não, mas o suicídio não pertence a Deus. Não. Pois eu já estou pronto para morrer. Não, tudo bem. Foi que a gente tem que estar com o coração preparado, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, assim, tem pessoas que desistem da vida. Não estou falando de questão de desistir da vida, não. Mas é estar com o coração preparado. Tem gente que tem medo da morte, não quer morrer e reluta, sofre com isso, né? Tem pessoas que antes de morrer, ela já está sofrendo, né? Antes de morrer, já está sofrendo com... Sabe, eu vou morrer. Então, eu estava conversando com uma moça, foi ontem, a mãe dela, com esse negócio do Covid, ela entrou em estado de depressão e estava na cabeça que vai morrer. Já foi no médico, o médico fez tudo, foi exame nela, ela não tem nada. E ela falou assim, eu vou morrer. Somatiza, né? A pessoa somatiza isso. Então, tem medo da morte. Nós sabemos que vamos morrer, mas o tempo determinado só cabe a Deus, mas temos que estar com o coração preparado. É verdade. Não concordo muito não, mas eu acho assim, eu não tenho medo da morte, mas me preparar para ela, fora. Toda essa conversa que nós estamos falando aqui agora é a eternidade do coração falando, tá vendo? Falamos da morte, já queremos falar da vida. Porque Deus plantou no nosso coração a eternidade. Se nós olharmos tudo o que nós estamos falando, eu creio que um complementa o outro. Como, Robson? Não entendi. Então, o que
Isaías fala, coloque em dia a sua casa, né? Como que diz o profeta, né? Jesus. Negócio de morte já contraria, mas tá tudo certo. É vida, né, Robson? É vida. Respondendo aqui nesse convite, né? Como eu falei, Deus colocou no coração do homem e da mulher a eternidade. Fomos criados, gerados para a vida eterna. Mas olha o que acontece. Gênesis 2, verso 17. Vamos fazer essa leitura? Lembrando, o plano de Deus, se nós pudéssemos aqui definir o plano de Deus para a sua vida, era a morte ou a vida? O plano de Deus sempre foi vida e eternidade. Ele compartilhou conosco neste atributo comunicável de Deus, a eternidade. Deus criou Adão e Eva para viver eternamente. Este é o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Mas olha o que aconteceu em Gênesis 2, verso 17. Quem encontrar, pode ler por gentileza. Gênesis quanto? Capítulo 2, versículo 17, Lina. Pode ler para nós, por gentileza? Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta era a instrução de Deus para Adão e Eva. E como conhecemos Gênesis 3, veio a queda do ser humano. Eles pecaram. E com isto, a morte entrou no mundo. A morte desconfigurou no primeiro momento esse plano de Deus, o princípio. Fomos criados, gerados para a vida eterna, junto com Adão e Eva. Adão e Eva representam a humanidade. Então o plano de Deus era a vida, mas o pecado gerou a morte. Trouxe a morte e a condenação sobre a face da terra. Então o plano de Deus foi desconfigurado por causa do pecado. É por isso que quando não vivemos uma vida na presença de Jesus e o pecado ele reina em nossos corações, ao invés de termos vida em abundância, estamos vivendo uma vida escravizada pelo pecado e o final do trabalho do pecado, como também a palavra nos ensina, é a morte. Então o plano de Deus foi desconfigurado. Mas Deus é o regente da história. Ele conhece todos os tempos e até mesmo o tempo da vida humana, o tempo ali de Adão e Eva, no princípio, quando ele descia na viração do dia, passeava no jardim com eles, como também o tempo em que eles pecaram, caíram, deixaram a glória de Deus, se esconderam naqueles arbustos e o Senhor vestiu Adão e Eva e resgatou o ser humano a partir de Jesus. O plano de Deus será restaurado nesse momento, o princípio, através de Jesus. Vamos ver esta passagem? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. O plano de Deus foi restaurado em Jesus. João, capítulo 11, verso 25 ao 26 da palavra de Deus. Olha as palavras de Jesus para a nossa vida nessa noite. Quem puder ler, por gentileza. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Amém. Crês nisto? Creia nesta palavra. Lembrando, Deus plantou a eternidade no coração do homem e da mulher. O pecado entrou no mundo. Por causa do pecado, a morte. Mas Deus enviou seu Filho. E João, capítulo 11, verso 25 e 26 está dizendo, o próprio Senhor Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
quem crer em mim, ainda que morra, terá vida eterna. Crês nisto? O plano de Deus foi restaurado através de Jesus. Como Eclesiastes 3, o verso 14 irá dizer: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Louvado seja Deus, porque o seu plano perfeito na nossa criação foi restaurado em Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Dentro do que o pastor Reginaldo, dentro do que o Robson falaram, eu creio que um complementa o outro, é receber a Jesus em nossa vida. E ter Jesus é estar preparado, porque a morte não é o nosso fim. Viveremos para a eternidade. E a partir de receber a Jesus, é ter também a ressurreição da vida. Vida em abundância é desfrutar de uma plenitude da graça de Deus, ainda aqui na terra, vivendo debaixo do favor, da graça e da glória de Deus. E para concluir, tem até um comentário que umas pessoas gostam de falar assim: crente não morre, crente é promovido. E nós seremos promovidos para a vida eterna no nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre no nome de Jesus.